amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e um telefone aqui em São Paulo é o 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, o cirurgião vascular Dr. Dácio Prota. Prazer tê-lo aqui, Dr. Dácio. O prazer é meu, boa tarde a todos e estamos aqui à disposição. Eu anuncio como cirurgião vascular, mas eu tenho aqui angiologista. Também angiologista. Eu não termo quero ir em nenhum dos dois. Mas... o angiologista é mais quando faz só a parte clínica, não faz a parte cirúrgica, né? O cirurgião vascular é um termo mais norte-americano. Sim. O angiologista é mais europeu. E a circulação clínica de condicionamento físico, o que é? É uma clínica médica que faz condicionamento físico. Entre outras coisas, além de atendimento médico, nós temos um centro de treinamento, de condicionamento, pacientes que fazem cirurgia cardíaca e que precisam... Se eu disser que é um misto de clínica com academia, é isso? Exatamente isso. Dessa forma? É um modelo que a gente trouxe da clínica do Dr. Cooper, lá em Houston, né? Em Houston, que fazia mais ou menos isso, né? Perfeito. Também conosco o pneumologista Dr. Rafael Stelmach. Prazer tê-lo aqui, Dr. Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. Esperamos ter um bom debate aqui em Gente que Fala. O senhor é do Hospital das Clínicas da USP e também coordenador da ONG Iniciativa Global contra a Asma no Brasil. Exatamente. É correto? Eu sou pneumologista lá no Hospital das Clínicas, lotado no Instituto do Coração, e sou representante dessa ONG que é internacional, que é esse braço brasileiro, e sou embaixador da organização internacional no Brasil para a asma e os assuntos relacionados à asma. Também conosco a patologista Cristiane Nimir. Prazer tê-la aqui, Cristiane. Prazer é meu, muito obrigada. Também espero ter um excelente debate com vocês. Patologista e especialista em patologia mamária? É isso? Especialista em patologia das doenças da mama. Eu me confundo com... Eu sou só jornalista, né? Vocês são especialistas na área da saúde e às vezes eu, como fiz com o Dr. Dácio agora, pedindo a diferenciação, por que patologia mamária? Hoje, dentro da patologia, assim como antigamente o fizeram com a clínica médica, né? Então, antes nós tínhamos o médico generalista dentro da clínica médica, ele acabava dividindo o corpo humano e começou-se a estudar muito mais. Então, hoje nós temos os especialistas em cada área. Então, dentro da patologia, durante muito tempo, o patologista até demorou mais a se especializar do que o clínico e o cirurgião geral. Então, hoje também nós temos patologistas especialistas em áreas específicas. Então, a patologia mamária, e geralmente quem faz patologia mamária também faz patologia ginecológica, mas existe o patologista de pulmão, que geralmente os pneumologistas e cirurgiões torácicos gostam de mandar para um especialista. Tem o que faz só neuropatologia. Tem o que faz partes moles, que nós falamos que é ossos e músculos. Então, a patologia hoje também está subdividida nas diferentes áreas. A senhora está no Hospital Sírio-Libanês e no Centro de Oncologia do Hospital São José, exatamente. Correto? Aí eu vou aproveitar que a gente está conversando com a senhora. Quando se fala em câncer de mama, a figura da mulher aparece imediatamente. Exatamente. Mas o homem não está isento desse problema. Não, muito pelo contrário. Nós tínhamos aí até uma taxa muito baixa de câncer de mama masculino, geralmente ligado a problemas hereditários e algumas determinadas mutações específicas. Com o crescimento hoje de uso de anabolizantes, nós sabemos o tanto que os anabolizantes mexem com a qualidade e a quantidade de hormônios que nós produzimos.
Então, o uso de anabolizantes também vem sendo ligado ao aumento do câncer de mama. Na verdade, ao aumento do aparecimento da mama masculina, inicialmente, que é a ginecomastia, que não é aquela gordurinha que nós temos na região mamária, não. É o desenvolvimento mesmo da glândula mamária no homem. E a partir disso, então, depois, o desenvolvimento do câncer de mama, que hoje corresponde a cerca de 1%, mais ou menos. Mas dentro da população de homens que tem ginecomastia, os casos de câncer podem corresponder até 5%, que para nós é uma taxa muito elevada. Mas, por exemplo, o doutor Dácio, né, cirurgião vascular, angiologista, se eu tiver algum problema, eu identifico com rapidez, né? O doutor Rafael, pneumologista, se eu tiver da mesma forma um problema na área dele, eu identifico imediatamente. Mas não tem nenhuma orientação, no caso dos homens, para este problema de um câncer de mama. Eu imagino que quando o homem descobrir, já estamos encomendando as coisas para ele. A gente tem falado muito sobre o uso de anabolizante, né? E entre os vários problemas que são causados por ele, a gente fala sobre câncer de mama em homem também. Que a saúde do homem, em geral, é muito diferente da saúde da mulher, se pensar em termos de prevenção e controle. As mulheres são muito mais regradas no sentido de fazer prevenção, principalmente ginecológica, de mão, que não acontece com o homem, por exemplo, com câncer de próstata. A gente tem um diagnóstico muito tardio de casos muito graves de câncer de próstata, exatamente porque o homem não vai, aí tem uma desculpa entre, eu trabalho, eu tenho as obrigações com a casa e tal, mas tem também uma certa resistência. No nosso ambulatório de asma, 80% dos pacientes são mulheres, 20%, 15% são homens. Homens têm menos asma? Tem, mas não nessa proporção. Então, e a gente não vê eles se tratarem, e quando vem, muitos casos muito graves. Né? Eu repito sempre e faço isso, porque o senhor citou uma palavra que eu acho que nós não temos no Brasil, que é prevenção, não é? E nós, homens, temos 2 médicos na vida, né? O pediatra e o geriatra, né? Nesse espaço aí. Exatamente. Eu acho que a gente espacinho. O homem tem menos essa cultura de prevenção, Isso, né? A gente se incomoda menos, ou então é mais medroso, né? Eu acho que o homem é sempre mais medroso. As mulheres são muito mais corajosas, né? Não vocês com certeza passaram, né? Cristiane, eu acho que as mulheres são mais corajosas para dizer, olha, eu estou doente, eu preciso. Os homens, né, são mais orientadas, não é? Talvez, Seria acho que sim. Não, é muito importante que se esclareça, né? A gente tem medo realmente de... Vamos lá no doutor Dácio, ele vai falar que eu tenho alguma coisa no coração. Eu não volto mais. Mas a maioria das pessoas tem mais medo do exame de próstata mesmo, Exato. né? Não, mas se falar que eu tenho... né? É um negócio muito simples, né? Mas eu vou num médico, o médico fala que eu tenho algum problema, eu não gosto do médico, eu vou embora. Homem tem esse tipo de atitude. Lamentável atitude, doutor. Muitas vezes ele é trazido pela própria esposa, pela acompanhante. Como diria no interior, é levado a pulso. Isso. Não, eu tenho certeza que vocês, como homens, já passaram, né, em torno dos 40, com a piadinha do agora vamos escolher o urologista, tem que escolher um pequenininho. Então, assim, isso incomoda muito o homem. Então, vocês imaginem só, o câncer de mama no homem é muito mais fácil de ser sentido do que na mulher. Né? O homem não tem a mama que a mulher tem. Então, qualquer carocinho que apareça é muito mais fácil de ser sentido do que na mulher. O aumento da mama no homem é uma coisa que não é normal. Exatamente. Quer dizer, o indivíduo que tem mamas grandes, por qualquer motivo que seja, não é normal, né? Deveria se atender. Agora, procurar uma lesão cancerosa, neoplásica de mama é mais complicado. Né? Não, mas assim, é muito mais fácil de sentir. Sim. Né? É muito mais fácil de sentir. Só que aí o homem... não. Imagina, eu sou homem, eu não posso ter câncer de mama. Não existe câncer de mama em mim. Então, o preconceito fica muito maior. Mas eu vou procurar quem? Não, mas e agora? Eu vou num ginecologista? Ele não sabe como lidar com a situação. Por que o doutor Dácio citou anabolizantes? Então, os anabolizantes... É que o uso atual é muito intenso, né? E a maioria... Tem bastante mulheres que estão utilizando, também. Mas a maioria dos homens mesmo, né? Então, isso aí você começa a ver coisas que a gente nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto câncer de mama em homem. Hoje em dia você já começa a ver patologias mamárias em homem. Doutor Rafael, asma. É verdade que asma mata?
É verdade. Infelizmente é verdade. E hoje esse número que a gente fala aqui de 3 pessoas que morrem por dia é um número pequeno. A avaliação que nós fizemos é do Banco de Dados Nacional de Mortalidade, DataSUS, e tiramos algumas faixas etárias que podem ter confusão na causa morte. São os mais jovens, as crianças abaixo de 5 anos, desculpe, e acima de 65 anos. Então é bastante correto esse número, eu diria pelo menos 3 pessoas morrem ao dia. Eu não confio nos números brasileiros. Eu acho que eles são sempre subestimados, eles nunca são reais. O brasileiro não vai a um médico e responde uma pesquisa com consciência. É muito difícil que isso aconteça. Então, mas a gente tem esses dados de registro depois da implantação do Sistema Único de Saúde. Alguns dados são utilizados obrigatoriamente, a questão da mortalidade e de morbidade, que é a internação, eles são obrigatórios até para pagamento, então tem uma vinculação. E eu acho que eu acredito nesses dados por conta de eles terem 20 anos. Então você olha o que acontece no tempo e você consegue identificar se aquilo tem um valor comparado com a própria realidade. O problema aí não é a gente não ver as mortes por asma, é que a gente vê e não acredita. Na verdade, infelizmente, é isso. Ou seja, a maior parte das pessoas que têm asma, elas não têm asma, elas têm bronquite. Qual que é a diferença? A bronquite é uma doença aguda. Você fica gripado, ou você pega um resfriado mais forte, uma sinusite, pode ter uma bronquite. Aí tratou aquilo, melhorou. E asma não, asma é uma doença dos brônquios, é uma bronquite, são os canais que conduzem o ar, mas ela é de nascimento, quer dizer, é uma marca familiar, então as famílias têm doença alérgica que acompanha a asma, e tem essa inflamação crônica do pulmão. Alguns estão leve, grande maioria, mas alguns mais intensos com sintomas semanais. E aí a pessoa fica se tratando. Piorei, isso os médicos também uma certa culpa, porque são coniventes aí um pouco com esse tratamento agudo. Trato só na fase aguda, até um dia que a fase aguda vai parar na UTI, vai parar no pronto-socorro, intubação, e o paciente falece. Inclusive crianças, porque a asma é democrática, dos 2 aos 82 anos, então crianças e adolescentes. São 2 aspectos, né? Eu me referi à morte por asma, mas a morte asmática, é isso? Pode ser. O termo correto? Mortes por asma, acho que fica melhor. Mas está em internação. Agora, a internação é das maiores causas. Sim, a terceira ou quarta causa. Não é uma doença que mata tanto quanto doença cardíaca, até porque coração a gente só tem um, né? Sim. Então é muito mais complicado. Você tem pulmão, você tem 2, né? Então o coração ele tem o maior índice de mortalidade por conta da doença cardiovascular, sem dúvida, mas também porque é um órgão só. Então você perdeu esse órgão, esse órgão funcional e está determinado. Pulmão não, tem 2, você tem uma ampla reserva aí, mas ele também é grave e nessa doença mais grave, o indivíduo tem a doença generalizada nos 2 pulmões. E leva muito à internação, o indivíduo se recupera, interna, se recupera, mas ele pode ir piorando, e aí acaba na morte. Mas normalmente a gente não vai a um hospital, a gente vai à farmácia mais próxima. Pois é, né? Então esse é um problema, né? E aí recebe um remédio broncodilatador que só alivia o sintoma, né? A bombinha de broncodilatador, e agora eu estou curado. Na verdade, só está piorando, porque não cura a inflamação, vai piorando. E aí vem aquela grande máxima, eu morri porque a bombinha me fez mal para o coração, quando na verdade o que matou foi a doença, pelo não tratamento adequado. Esses remédios que se colocam no nariz para auxiliar a respiração, eu não sei como é que chama essas coisas, mas as pessoas que fazem uso disso. Então, vasodilatadores, né? Como é que é? Vasodilatador. Porque então, é a mesma coisa. Geralmente as pessoas usam... Vasoconstritor. Pessoas que usam esses remédios nasais geralmente têm rinite. Rinite é a asma no nariz. E a asma é a rinite no pulmão, eu costumo dizer. São doenças juntas, siamesas. Na história da pessoa, ela nasce pequenininha com uma dermatite atópica, que é uma dermatite de escama, as áreas
joelho, cotovelos e tal. Depois vem a rinite e depois vem a asma. É uma marcha alérgica que os pneumologistas chamam. E a rinite é muito mais prevalente que a asma. Só que a rinite, o que faz? Entope o nariz, né, secreção e tal, o sujeito abre a boca e respira, não tem muito problema. A asma não, entope o brônquio dela, ela não tem como respirar. Então são coisas associadas. E muita gente então usa remédio no nariz, usa vasoconstritor, que como a bombinha de alívio, alivia na hora, mas não cura nada, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu sou patologista, né? Então, o tanto da nossa vida que a gente cheira formol é um negócio absurdo. Eu sou goiana, não sou daqui. Eu moro aqui já tem 20 anos, mas não sou daqui. Quando eu vim fazer residência, a minha rinite virou um negócio assustador. E nessa época eu usei muito vasoconstritor. Depois fiz tratamento com corticóide e tal, passou. E de vez em quando piora, mas agora eu evito. Eu diluo e evito ao máximo. Mas ainda assim é muito ruim. Agora eu percebo a alteração do clima, né? A qualidade do ar da cidade interfere absurdo. E a profissão, né? Então, eu acho que o teu caso é bem típico, assim. É bacana da gente discutir aqui, porque é um caso de alergia, de rinite alérgica, que você herdou de alguém da família, né? Você nasceu com isso. E esse eu chamo de defeito de fabricação, Cristiane. Não vou te chamar de senhora, não. Não, porque, obrigada. É um defeito de fabricação. Quer dizer, a tua alergia, ela está aí, a tua alergia é que faz você ser reativa ou hiperreativa a todas essas coisas que você falou aí. Você não vai morrer dela, mas vai morrer com ela, certo? Na rinite. Então, o que resolve? Você usando o corticoide nasal, ele desinflama. A gente aconselha que use uma vez ao dia como preventivo, que é a melhor prevenção. E aí você não precisaria sofrer essas variações. Entendi. A tua sensibilidade a essas variações, principalmente, vamos dizer, produtos químicos, incluindo o formol, seria menor. Né? Mas assim como pó, poeira, frio. Então, é um nariz e um pulmão, o rinítico e o asmático, nervosinhos, assim, irritadiços. E qualquer coisa, eles ficam bravos. Né? Então, o nariz fecha, se escorre e no pulmão fecha e dá falta de ar. Então, para tratar... Eu já tive 3 vezes então, a crise. Estamos e numa depois de mudar para paciência. São Paulo, tá vendo? E aí tem essa piora porque você mudou de clima e mudou de lugar. Né? Sim. Doutor Dácio, aproveitar o senhor aqui que é da circulação clínica de condicionamento físico, antes que eu aborde especificamente as tuas preocupações como cardiologista, andar ou correr? Atualmente, mais andar. Não somos nós, né? A indicação para não, de um modo geral, se você levar em consideração a atividade física que é indicada, tanto andando quanto correndo, mas menor número de lesões, andar tem um estudo, para você ter uma ideia, que pegaram os ex-universitários da Harvard, né? E eles fizeram um segmento pós-universidade durante quase 40 anos, né? Aí eles viram que aqueles estudantes que eram atletas, depois de 30 a 40 anos, a maioria não praticava nada. Muitos, a grande maioria, tinha lesões ósseo-articulares devido ao excesso da prática de esportes. E aqueles que não eram atletas e que tinham uma vida normal, mas que faziam uma caminhada, esses estão numa situação melhor de saúde e praticam há mais tempo a atividade física, o que é mais indicado. Então, por aí você consegue concluir que assim, o esporte, por exemplo, competitivo, ele é muito mais prejudicial à saúde do que ele faz agressivo, benefício. É muito agressivo, né? É muito agressivo. Tem alguns esportes ele não é saudável, né? Tem alguns esportes que são extremamente agressivos. Extremamente agressivos. Você tem ginástica olímpica, vôlei. Impressionante. Vôlei, tênis. Tênis mesmo. Você vê o Guga, não consegue carregar o filho no colo, das dores que ele sente, né? Quer dizer, não é uma coisa legal, né? Doutor, é bonito para a gente ver, né? Mas assistir, nos outros. Para praticar. Para prática não é mesmo aconselhável. Aquele impacto, né? Do vôlei, aquele impacto constante, é muito grande, né? Muito grande. Esses atletas de vôlei devem ter. Nós já operamos atletas que tiveram lesão nas artérias de tanto pegar a bola. Pancada, a manchete, né? De tanto exatamente. Executar a manchete, que é aquela recepção da bola. Trauma repetitivo. Jogadores de futebol com lesões arteriais no dorso do pé.
Tem um famoso, eu vou até falar o nome, o Nelinho, ele teve uma lesão, então, não sei se você lembra dele, era um jogador que chutava muito forte. Muito, muito e de forte. peito do pé, ele teve lesão No local que atingia a bola. Exatamente. Mas e as academias aqui? É em São Paulo, né? Essa liberação da necessidade de um exame médico periódico, um exame médico. Isso aí, de uns anos para cá, foi liberado, porque antigamente era obrigatório, Sim, né, que sim. se fizesse exame médico. A prefeitura liberou, né, não sei por qual razão. Então, em muitos lugares você pode treinar sozinho, você faz o seu treino, né? E a maioria das pessoas não tem conhecimento mínimo técnico para se autoindicar. Ela vai ler, ou alguém fala e vai se praticando, né? Então a gente começou a observar um número grande de pessoas que não chega a ser, os casos fatais não são tão em grande número, mas lesões decorrentes da mal prática da atividade física são muito comuns, né? Mas eu falei para o Muito doutor comuns. Rafael aqui sobre morte por asma. Agora eu descubro que existe também, como o senhor disse aí, casos fatais em academia, para não dizer que os caras que morrem na academia. Isso. Eu acho que uma das coisas que a gente tem de errado, eu queria aproveitar o espaço, é a pessoa que está na academia, o orientador, vamos chamar, não sei exatamente profissional, ele entende as pessoas como iguais. E as pessoas não Sim, são iguais. Não são, né? Exatamente. Então, existe sempre uma tabelinha. Então, você faz isso. Sim. Até por experiência própria, já passei. E disse, isso aqui não adianta, vou fazer por minha conta. Porque se entende, e se eleva isso para um padrão próximo, por exemplo, dos atletas. Né? Então, a sua meta é próximo do atleta. Ora, você não é um atleta, você não está lá para ser atleta, você está lá para se exercitar. Então, existe um abuso de indicação e, muitas vezes, sem uma orientação mais E agora adequada existe ao uma exercício, modalidade chamada CrossFit, que é como se você fizesse um treino. O treino em si não é um problema, você se desafia a chegar ao seu limite. Então, Isso que o doutor Rafael falou, nós não somos atletas. Como Então, é que eu vou a uma academia e estabelecer um Não, e os limite? limites- aí você os vê, limites não, do e aí CrossFit o indivíduo ele faz a competição com ele mesmo. Sim. Muitos têm lesão, não tem jeito disso Não tem ocorrer. segredo, né? Lógico. Vai acontecer uma lesão sem dúvida alguma. Um outro detalhe, aproveitando, nós estamos aqui na Altivia, na República do Líbano, no estúdio da Altivia, bem próximo do Ibirapuera. Academia ou Parque Ibirapuera? Acho que você pode fazer um misto das duas coisas. Por que a pergunta? Porque aqui na República do Líbano está cheio de academia. As academias ficam lotadas e o Ibirapuera vazio. Não, mas você vê que tem muita gente treinando fazendo personal training no Ibirapuera. Sim. Aí também tem alguns casos que às vezes eu vejo, às vezes estou passando lá e vejo que às vezes um pouco de falta de cuidado, né? Até por uma questão de custo, você começa a orientar 10, 12 pessoas ao mesmo tempo. É que o doutor Rafael falou, as pessoas não De são repente iguais. 30. Não são absolutamente, não são iguais e não são iguais em cada dia, né? Você mesmo, eu mesmo, sou diferente a cada dia. Tem dias que eu estou mais bem disposto, dormi bem, estou cansado. Eu pratico um tipo de treinamento com uma tal intensidade. E tem dias que eu estou cansado. A gente orienta os nossos clientes a respeitarem os seus limites e a sua condição do dia. O treino não tem que ser progressivo, ele não tem que ser progressivo em progressão geométrica. Ele tem que ser progressivo num cômputo de 6 meses, um ano. Mas o senhor é um médico, então o senhor tem consciência disso. Um personal trainer que hoje começaram a inundar todos os Ele tem que pontos, ter também. mas não tem que essa ter, mas ele tem que consciência, ter. esse conhecimento. Ele tem que Na ter. verdade, ele até tem. O problema é se ele É os coloca- iguais, como o Dr. Rafael ele falou. colocar isso em prática, mas que ele tem Deveria a noção, ele tem. Quando os que se faz individualmente, que aí você conversa com a pessoa Isso. e limita, né? Então, Sim. então, agora, nesse do parque, Não, eu já vi também várias pessoas que estavam em exaustão, mas incentivadas a prosseguirem com isso. Eu não né? estou me referindo ao personal trainer com exclusividade, né? Aquele exclusivo. Sim. Mas aqueles no Mas atacado. academia, que Isso, o Dr. isso, Dácio isso. falou, ele... Exatamente. A chance de erro é maior ainda, né? Sim. E uma lesão importante de articulação tira o sujeito, às vezes, Exatamente. para sempre ou muito tempo. E é todo esforço que ele Exatamente. fez. Lesões de joelho demora, às vezes, um ano para o indivíduo voltar a uma condição próxima ao que ele Como estava. eu estava falando desse estudo que foi feito, era muito importante esses atletas ou esses praticantes de exercício
que mantiveram-se a atividade durante longo tempo. Esses têm um bom resultado. Aqueles que fizeram um treino intenso em pouco tempo, eles estão lesionados e não praticam mais nada. Os que nós chamamos de final de semana. Ou não, às vezes Não, esportistas mesmo. os grandes mesmo atletas, né, que esportistas. são levados à exaustão mesmo. Entendeu? Tanto que você vê muito, às vezes, a gente vê muito ex-jogador de futebol, você vê o cara gordo, obeso, sempre foi um atleta. Aí ele parou com 30 e poucos anos, ele vira O fenômeno totalmente errado, tá né? deformado. Exatamente. Né? Ele não Recentemente, consegue praticar mais nada. Eu vi um vídeo, acho que eu nunca vi brasileiro, mas vi um vídeo de jogadores de futebol americano. Tem um grupo de jornalistas que se chama Vice. Eles têm alguns programas críticos que são independentes e mostrando então exatamente essa carreira do jogador de futebol americano, né? Que ele se acaba, e quando ele se acaba aos 30 anos, 30 e poucos anos, ele está tão machucado, tão quebrado, que ele não sabe o que fazer mais. Ele também perde o contrato, né? E aí o sujeito, né, aquela coisa milionária, se ele não previu nada para o futuro, simplesmente ele está acabado aos 30 e poucos anos. Hoje eu não sei se é uma questão econômica, né? Você, então, agrupar as pessoas, se é uma questão da quantidade de pessoas que nós temos para fazer determinadas coisas. Mas, dentro da medicina, a gente fala muito em personalização da medicina, né? Então, se a gente fala em personalização da medicina, na verdade, deveria ser a personalização do cuidado com o humano, né? Saúde, Então, hoje, para câncer, por exemplo, que nós temos vários testes de sequenciamento genético, de pesquisas de mutações, desenvolvimento da terapia-alvo, em que nós temos para uma gama grande de câncer, tratamentos que são específicos, em que eu pesquiso uma mutação e eu tenho remédio específico para aquela mutação. Então, hoje é muito difícil você tratar câncer só com a biópsia, só com um pedacinho que nós temos, né? Então, nós dispomos aqui no Brasil, dispomos aqui em São Paulo, não é como as pessoas acham que precisa estar fora do país, não. Nós temos laboratórios excelentes com sequenciadores aqui em São Paulo, e você faz isso, você personaliza, por quê? Porque você tem uma ideia da doença, né? Você tem uma ideia da evolução nos trabalhos que são feitos. Eu tenho que 10% dos pacientes evoluirão da maneira A, 20% da maneira B e o restante da maneira C. Sim, mas ainda assim é diferente, não é? O remédio que eu tomo para dor de garganta pode fazer efeito para mim e não fazer para você. O efeito é diferente. Então, essa personalização da medicina é essencial, e a personalização ao cuidado com cada um. Ao cuidado com o funcionamento, com o organismo. É a mesma história lá dos gordinhos, que eles ficam fazendo o trabalho. Esse aqui é gordinho na barriga, esse aqui é gordinho nos membros, porque o defeito, né, desse é esse e desse é esse. É a mesma coisa. Perfeito. Como toda quarta-feira, nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, tudo em ordem? Dr. Nelson Letísio, conosco. Tudo bem, doutor Letísio? Tudo bem, e vocês, Zancopé? Tudo em ordem, hein? Alô, você tá Doutor ouvindo? Letísio, gostaria que o senhor abordasse hoje a plástica no nariz, a rinoplastia, doutor Letísio. Olha, Zancopé, a rinoplastia é uma abordagem que realmente ela é bem dinâmica, pelo seguinte: você pode começar a operar um jovem a partir de 15 anos de idade até uma senhora ou um senhor de 75, 80 anos de idade. Vai depender de cada caso. Então, realmente, e atualmente você não pode mais pensar na cirurgia puramente estética do nariz, Zancopé. O nariz tem uma função extremamente importante de respiração, de olfato, e você tem que manter essa função bastante preservada. Então, realmente, você deve fazer com que a parte estética fique compatível com a face, porque aquela abordagem assim, que a paciente traz uma fotografia e fala que, olha, eu gostaria de ter o nariz parecido com a fulaninha. Isso não existe, sabe, Zancopé? Você tem que fazer com que a estética nasal fique compatível com a face, e não sim com o desejo, muitas vezes, da paciente que gostaria de ter o narizinho da Angelina Jolie, alguma coisa do gênero.
Então, isso é uma abordagem bastante ampla e bastante complexa, porque você tem que fazer o meio termo entre a vontade do paciente e a ética e a estética que nós somos treinados para ver, para que haja uma harmonia da face. Leonardo da Vinci falou já em 1500 dos 3/3 da face que tem que ser mais ou menos homogêneos. Então é mais ou menos isso, Zancopé, é uma cirurgia que você faz desde a adolescência até a idade adulta mais avançada, do ponto de vista estético e do ponto de vista funcional também. Fizemos outro dia um rapaz que ia fazer 15 anos de idade a pedido do ortodontista, porque ele não conseguia abaixar o palato, ou seja, o céu da boca, devido a ele ser um respirador bucal, ele não respirava pelo nariz. Nós precisamos fazer a parte estética e melhorar muito a respiração dele, para que isso seja compatível com o tratamento ortodôntico, ele possa abrir mais o palato, ele ser um respirador nasal. Então a abordagem do nariz é essa, Zancopé, não foge muito disso. Essa é uma abordagem mais estética e mais funcional. Grato ao Dr. Nelson Letizia, o cirurgião plástico, conversando conosco, o Gente que Fala. Uma boa tarde, Dr. Letizia. Boa tarde, Zancopé. Saúde e paz para todos aí. Vamos a um intervalo. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Dengue, Zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet.
gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da manhã. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje o angiologista, cirurgião vascular, Dr. Dácio Prota, a patologista, doutora Cristiane Nimir, pneumologista, Dr. Rafael Stelmach. Doutora Cristiane, o Jaime do Jardim Bom Filhole, nosso indefectível Jaime, pergunta se a reposição hormonal poderia aumentar os riscos de câncer de mama. Excelente pergunta, Jaime, até porque a reposição hormonal, durante muito tempo, era o tratamento de escolha para as pacientes que estavam entrando na menopausa. E, infelizmente, hoje sabemos que sim, a terapia de reposição hormonal aumenta muito o risco do câncer de mama. O que ocorre é que nós não temos como saber antes qual a paciente teria um risco maior de desenvolver a doença quando não é aquela paciente que tem uma história de câncer de mama familiar. Então, o uso da terapia hormonal, assim como os anabolizantes que nós já falamos aqui, aumenta a quantidade de hormônio na mulher. E, por incrível que pareça, muitas vezes o hormônio feminino é o que nós chamamos da comidinha do tumor, né? É aquilo que faz o tumor crescer, que faz o tumor proliferar. Então, hoje, inclusive, não se usa mais a terapia de reposição hormonal, apenas em alguns casos muito específicos, e essas pacientes são acompanhadas muito de perto, mas não se usa mais por conta do aumento do risco do câncer de mama inicialmente e depois do câncer de endométrio. Doutor Rafael, o senhor que é pneumologista, eu estou usando 3 óculos atualmente, né? Um para longe, um para perto e um para achar os 2. Eu gostaria que o senhor, sobre a asma, a partir de que idade é possível diagnosticar a doença? Diagnóstico de certeza por volta dos 6, 7 anos, na idade escolar pré-escolar, mas mesmo crianças de 2, 3 anos que sejam de família que já tem asma ou rinite, há uma grande desconfiança e a gente já pode começar a iniciar o tratamento preventivo com essa idade para que a criança já possa se beneficiar e ter um desenvolvimento melhor, que é um dos problemas que a gente sempre enfrenta. Aparentemente, a doença é grave desde o nascimento. Apesar de ela ter variações de apresentação, pacientes que nascem graves serão graves a vida inteira. Tem crianças muito graves, mesmo pequenininhas. Então, com certeza, 6, 7 anos, mas um pouquinho antes, um médico experimentado, um pediatra que esteja alertado para isso, pode fazer esse diagnóstico e introduzir a medicação de tratamento. O senhor citou rinite, sinusite, nós estamos falando sobre asma. Essa rinite, sinusite, existe a possibilidade dela se avançar para uma asma? Então, a gente tinha conversado isso, eu acho que são doenças associadas. Acho que algumas coisas são interessantes da gente falar. Sinusite tem alguma coisa a ver? Com rinite, principalmente. Quer dizer, é praticamente impossível alguém ter sinusite sem ter rinite. Porque a sinusite... do outro, né? A sinusite os seios da face eles estão dentro do osso, do rosto, né? E eles se comunicam com o nariz. Então, a comunicação com a via aérea é pelo nariz por canais bem fininhos. Então, geralmente, o sujeito tem rinite, a paciente tem rinite, ou a pessoa, e ele desenvolve sinusite. Um clássico é uma gripe muito forte, quer dizer, se for uma gripe muito forte, fica uma rinite viral muito importante, entope e faz uma sinusite. Essa é a causa mais comum. Entretanto, nos pacientes alérgicos ou com asma, 80% dos pacientes que têm asma têm rinite. Então, a doença rinocinusite, eu tenho um trabalho com asma grave, chega mais por isso, quase 90% dos pacientes têm rinocinusite, exatamente porque a inflamação, ela começa, costumo dizer, né, começa na ponta do nariz e termina lá no umbigo, porque ela pega toda a via aérea, os seios da face, o nariz, o pulmão, e acomete toda essa via respiratória. Alguns gostam de chamar isso de doença da via aérea única, ou síndrome da doença das vias aéreas únicas, porque a probabilidade de uma criança com rinite ter asma é 4 a 6 vezes maior do que uma criança normal. Então, existe essa relação muito próxima.
O hábito de se automedicar, que parece que o brasileiro não tem muito, né? É um excesso muito grande. Mas as pessoas que começam a usar esses remédios, pelo menos para contemporizar problema de asma, eles podem acabar no Dr. Dácio ali, no nosso cardiologista? Existe correlação entre a doença pulmonar e cardíaca, porque né, tem muitas coisas que são próximas, né, coração e pulmão andam juntos, não dá para a gente separar essas coisas. Mas a asma, menos. Acho que a asma com coração é mais difícil você ter uma doença, apesar de que um indivíduo que tem uma asma crônica, ele acaba desenvolvendo muitas doenças associadas, né? Geralmente relacionado mais à obesidade, né, tem muito a ver, a rinite, a sinusite, a gente já falou, e a doença do refluxo gastroesofágico, esofagite, também está associado. As doenças cardiovasculares vêm um pouco mais pela idade. Então, tem essas associações, a gravidade tem a ver com outras doenças associadas. Diretamente, não existe uma relação entre doença cardíaca e asma própria. Medicamentos. O uso do medicamento tem aí alguns mitos, né? Eu vou voltar a isso. O mito da bombinha eu falei aqui rapidamente, quer dizer, você usa a bombinha e aquela bombinha, eu não uso a bombinha porque ela dá um aumento da aceleração do coração, taquicardia, né, que é chamado, e a taquicardia chegou a tal ponto que me matou do coração. Isso não existe, isso está provado que não existe, inclusive existem estudos experimentais mostrando que você pode acelerar o coração até uma quantidade bem alta de batimentos com grande segurança, exceto se a pessoa já tem um problema cardíaco, aí é diferente, quer dizer, você tem um diagnosticado. O que a bombinha faz de broncodilatador? Ela é usada porque ela alivia, é como se você está com dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça, mas a causa da dor de cabeça você não sabe qual é, se ela é repetida. Aqui você usa esse broncodilatador, e isso aumenta em mais ou menos 20 batimentos por minuto. Então a pessoa está com 70, 80, vai a 110, 115, tem uma sensação naquele minuto de batedeira, de como se tivesse corrido, e aquilo passa. O efeito cardíaco para levar alguma alteração cardíaca é zero, não existe. E tem esse mito, então eu não uso. O que acontece é o sujeito usa essa bombinha, que não trata, porque existe uma outra bombinha anti-inflamatória, certo? Que é aquela que não se quer usar, que tem que se usar todo dia e não quer tratar todo dia, só que ele vai usando. E aí, Zancopé, o que acontece? Você está numa crise muito grave, você descarrega uma bombinha de broncodilatador que tem normalmente 200 doses, sequencialmente, ou seja, uma pessoa usa a cada 5, 10 minutos, 5, 10 minutos, 5, 10 minutos, vai piorando a falta de ar, vai fechando o pulmão, e a associação de coisas leva um sujeito, mas a causa morte dos patologistas é asma e não coração. E exercício nesse caso? Exercício é um santo remédio hoje, né? Acho que é um santo remédio. A gente estava atrás de uma panaceia para muita coisa, mas eu acho que... Se eu estou com o nariz entupido, eu não vou praticar exercício? Não, acho que isso é mais difícil, mas se você usar o remedinho antes de praticar o exercício, você pode usar. Desculpa. Não tem desculpa, doutor. Não, acho que não. Mas o exercício a gente sabe que é um fator anti-inflamatório poderoso para diabetes, para hipertensão e para asma também. A gente tem uma linha de pesquisa grande mostrando que a adjuvância do tratamento e com o exercício, e não a substituição, vamos deixar bem claro, faz com que o indivíduo viva melhor, tenha melhor qualidade de vida, usando inclusive menos remédio, mas em associação, não em substituição. Tem aquela velha coisa, eu não uso remédio porque eu faço natação, não adianta. Quando eu faço esse tipo de pergunta, né, aumenta o batimento cardíaco do Dr. Dácio sobre exercício. E é muito comum também o uso da bombinha para indivíduos atletas, né? Usam para abrir mais na hora do treino, inclusive, né? Alguns exagerando, inclusive, né? O que não tem dado efeito nenhum, exceto se o indivíduo tenha o broncoespasmo do atleta, que existe essa patologia, é um fechamento brônquico que no indivíduo que não é alérgico, mas normalmente quando ele abusa, né? Todos os casos de morte, ou quase todos os casos de morte por falta de ar em atletas, era um sujeito que passou do limite dele há muito tempo atrás. Então ele estava usando... Aí o que faz? Usa a bombinha para poder melhorar e acaba piorando, né? Porque exatamente. Doutor Dácio, já que eu perguntei sobre exercício, alguém que tenha varizes, qual é a influência? É benéfico? O que pode acontecer com alguém que tenha varizes? A não ser que varizes muito grandes, exageradamente grandes, né, que tem uma estase, um acúmulo de sangue muito grande nas pernas, a pessoa tem dificuldade em fazer, mas hoje em dia até com meia elástica é possível fazer atividade física, né?
De um modo geral, melhora, porque o exercício melhora o retorno do sangue, melhora o fluxo de sangue nas pernas e, de um modo geral, ajuda. Mesmo a musculação. Antigamente a gente tinha um pouco de pavor com musculação em pessoas que tinham tendência a varizes, hoje não. Desde que seja bem adequada, a carga bem escolhida, não há problema nenhum que seja feito. Mas aqueles que, vou citar de novo o Ibirapuera... O contrário, o repouso, a inatividade, a mobilização, o fato de você ficar muitas horas sentado, em voos muito prolongados, isso é muito mais perigoso. Mas, por exemplo, eu já fiz referência a isso, pessoas que simplesmente vão ao Ibirapuera e resolvem caminhar sem a mínima orientação. Aí depende do grau de varizes que tem. Uma varize leve não tem muito problema. Vai sentir um pouco de cansaço e tal, mas não tem grande prejuízo. Varizes grandes ou que tem algum risco maior, né, de trombose, essas coisas assim, aí você precisa avaliar bem. Essa sensação de cansaço que o senhor se referiu. É porque você começa a fazer exercício, às vezes começam a acumular sangue. E aí no final do exercício é como se uma quantidade de sangue tivesse sido sequestrada na perna. Então você tem aquela sensação de plenitude, de peso na perna mais exagerado do que deveria. Quem fica com as pernas você elevadas, melhora o retorno do sangue. Quando você eleva a perna, você esvazia às vezes da perna. Mas hoje em dia você tem meias elásticas para corrida, inclusive, né? Isso não é como a asma, né? Que a pessoa não usa medicamento de preventivo e também não usa meia elástica. Parece que quando você fala para o sujeito, você vai usar meia elástica, o sujeito olha para você, principalmente homem, voltando na história, falando, não vou usar de jeito nenhum. E me parece que as meias são muito eficazes. Mas você sabe que uma das coisas, eu não sei se vocês lembram, o Ronaldo, o Fenômeno, quando começou a jogar, ele começou a usar meia elástica, né? Porque ele tinha um certo retorno, dificuldade de retorno. Isso fez uma coisa positiva. Muita gente começou a treinar com meia elástica. E tanto que algumas dessas empresas lançaram meias para atleta. E venderam muito para corrida. Colorida, é mais ou menos igual uma meia. É um pouquinho, uma qualidade um pouquinho diferente, mas é uma meia que dá para você usar. Então hoje você vê em atletas que praticam maratona, você vê eles em uma meia 3/4, é como se fosse uma meia elástica aquilo. Ajuda a melhorar o retorno do sangue, mesmo em pessoas que não tenham nada. Nenhum tipo de patologia. Quer dizer, virou moda. Você vê que gente que não tem absolutamente nada, não tem nem necessidade, está usando aquilo. É que nem as camisas de goleiro antes eram preta. Ninguém gostava de ser goleiro. Agora coloriu tudo, então exatamente. Todo mundo gosta de ser goleiro. Exatamente. E aí também podemos usar... As luvas, tudo, né? Doutora Cristiane, sim. Isso é real. É verdade. Isso é real. Lamentavelmente, o modismo influencia de tal maneira que... Não, e aí as grandes marcas, né, de roupas esportivas começam a fabricar. Exatamente. E aí as pessoas usando arilhos. Então, quem anda muito, quem vai fazer... Muita gente usando agora. Exatamente. Quem faz trilha, quem anda de bicicleta. Então, agora, assim, todo mundo usa meia elástica sem Mas eu acho que é uma coisa boa, né? Eu gosto de andar de moto, viajar de moto. É muito diferente se é de moto com a meia e sem a meia. Com a meia é uma maravilha, porque a perna está sempre para baixo, viajando longos trechos, dá um conforto muito grande. Então, mas as pessoas, quando você prescreve... então, mas você é tão chato, faz calor, aperta, não sei o quê. As meias eram muito feias antigamente. Hoje você tem meias coloridas, né? Então você tem meias, essas meias tem um visual melhor, as pessoas até gostam de usar. Doutora Cristiane, eu falei sobre problemas fatais com relação à asma, mas e câncer de mama? Esses números são reais? 13 mil mortes por ano vítimas de câncer de mama? Infelizmente, são reais. O nosso grande problema é que nós estamos aqui sitiados na maior cidade do país, em que, mesmo com todos os problemas que o Sistema Único de Saúde tem, nós ainda estamos perto dos melhores centros, onde a distribuição de medicamentos, onde você tem mamógrafos, enfim, você tem uma assistência muito maior. Quando nós saímos dos grandes centros, a quantidade de mulheres acometidas pela doença, que não fazem ideia, que não têm acesso à mamografia, que não fazem ideia do que significa o autoexame, é imensa. Então, essas mulheres, quando elas chegam ao centro de tratamento, quando elas conseguem chegar num hospital,
é que nós já passamos daquele período do período curável da doença. Da prevenção. Não só da prevenção, mas do período Primeiro diagnóstico ali, exatamente, que é a o primeiro recuperação. diagnóstico. Hoje, os tumores com até 2 centímetros, 90% dos tumores são curáveis. Essas pacientes, elas já chegam no estágio em que a doença já andou um pouco, muitas vezes já saiu da mama, né? Ela está ocupando toda a mama, saiu da mama e já pegamos as pacientes com metástases. Então, por isso, nós temos esse número elevado de pacientes que acabam morrendo. A outra coisa é a demora. A demora é incrível. Entre diagnóstico e a paciente conseguir iniciar um tratamento, os dados que a Sociedade Brasileira de Mastologia hoje tem são que a média do país, né? Então, a nossa média, que é boa, acaba entrando também, mas a média do país é de cerca de 1 ano, é de 9 meses a 1 ano, entre você fazer o primeiro diagnóstico e começar a tratar. Muito Então, alto, né? esse é um período, assim, é um período inaceitável. Hoje, os tumores mais graves de mama, o que nós temos por exemplo, o início da quimioterapia, para que a paciente tenha realmente um ganho de sobrevida grande com o uso da quimioterapia, essa quimioterapia deveria ser iniciada nos 60 dias pós-cirurgia, ao máximo, assim, se estendesse ao máximo 90 dias, para que ela tivesse o benefício pleno da quimioterapia. Nós não temos isso aqui de forma alguma. Então, apesar delas receberem o tratamento, o retardo para esse tratamento impede com que nós tenhamos taxas melhores de cura, infelizmente. Vou fazer referência à especialidade dos dois de novo, o doutor Rafael, que é pneumologista, o doutor Dácio, que é angiologista. As pessoas que têm algum problema que possa procurá-los, é aparente, né? Se eu começo a ter dificuldade para respirar alguma coisa, eu posso correr logo para o doutor Rafael. Se eu, da mesma forma, começo a sentir alguma dor no peito, né? Doutor Dácio, tem alguma coisa errada aqui. Mas, no caso do câncer de mama, principalmente pela dimensão do nosso país e essas realidades diferentes que nós temos, acho que acaba tirando a oportunidade das pessoas se cuidarem melhor. Até dificulta bastante. Mas eu costumo dizer, porque às vezes algumas pacientes falam, mas como é que faz o autoexame? Eu não sei fazer. Não é só a questão de fazer o autoexame. Nós somos os grandes conhecedores do nosso organismo. Ninguém conhece meu corpo como eu. Nós não somos capazes de perceber uma pinta diferente que nasceu, né? Uma manchinha diferente que apareceu. Todos nós somos capazes de fazer isso. Então, qualquer densidade diferente, a mulher conhece a densidade da sua mama, ela conhece a textura. Então, o que nós gostamos de dizer mudou a textura, mudou, você pegou qualquer coisa diferente que você sentiu, procure um mastologista. O que ocorre é que aí vem o bloqueio do medo também. Sim. Então, a hora que você palpa alguma coisa, que você sente que está diferente, e você tem o histórico da amiga, da vizinha, da tia, que passou pela quimioterapia, que perdeu o cabelo, aquilo te assombra de uma tal forma que entra o espírito da negação. E muitas vezes o espírito da negação te impede de procurar ajuda. E a hora... Se eu vou no Dr. Dácio, Exatamente. Você tem um problema aqui, eu não volto mais. Não volta lá. nele. Exatamente isso. Sanco, eu acho que a gente tem isso no brasileiro. Eu acho que a gente vai evoluir em termos de saúde quando as pessoas entenderem que elas são partícipes. Nós somos profissionais. Sim, Quer dizer, se você acessa o profissional e discute com o profissional, é bem mais fácil. É isso que acontece com câncer de mama, que é relativamente fácil. Câncer de pulmão é uma desgraça, né? Quase um homicídio coletivo, porque os diagnósticos são todos tardios. 99% são todos tardios. E às vezes é porque até o sujeito tem sintoma, mas ele sabe que ele fumou, que ele, né? Então ele vai tomar bronca quando ele vai no médico e tal. Então vai posteriormente. Só que o problema de tempo em câncer é fundamental. Você passou um certo tempo, você perdeu a oportunidade de chance de cura da pessoa. De chance de cura. Doutor Rafael Stelmach, o senhor tem uma forma que se entra em contato direto com o senhor? Sim, nós temos o site da GINA, a organização GINA no Brasil, www.ginanobrasil.org.br. Lá
existe todo um conteúdo que as pessoas podem acessar, inclusive material, cartilhas para as pessoas lerem sobre o que é asma. E atualmente, desde 1º de junho, nós estamos fazendo essa campanha de mortes, né? Mortes com asma. Estamos no Facebook, que é @ginanobrasil.org, @ginanobrasil, e no Facebook e no YouTube. Gina no Brasil. E tem uma série de vídeos educativos curtos, rápidos, para ver no celular, né? Todo mundo gosta de ver no celular, então tá para ver 2, 3 minutos. É Gina, não é? Gina no Brasil, GINA. É a Iniciativa Global contra a Asma, só que vem do inglês e a gente manteve o acrônimo. E aí ficou Gina no Brasil, para uma adaptação brasileira. Tem algumas ações específicas que têm sido feitas? Nós temos feito mais treinamento de profissionais. É isso que a gente tem feito, não voltado para a população, fica mais... a estrutura é pequena e a ideia é mexer com profissionais. Nós temos alguns treinamentos, alguns trabalhos nesse momento em apoio em Florianópolis, aqui em São Bernardo. Em várias cidades nós temos ido com profissionais para trabalhar um pouco o diagnóstico precoce, para a identificação precoce e de passar essa responsabilidade para o médico clínico geral, o médico de saúde da família, até do enfermeiro, porque nós temos aproximadamente 20 milhões de asmáticos. Nós temos aproximadamente, vamos dizer, se eu for bem... 10% da população. 10% da população. E de médicos, nós somos, acho que uns 8 mil especialistas no Brasil. Então, 20 milhões para 8 mil é uma relação que não fecha nunca. Grato né? por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigado. Doutora Cristiane Mir, tem alguma forma de localizá-la com mais facilidade? Todos esses pacientes que nós atendemos estão locados no Laboratório PHD, que é aqui na Vila Mariana, na Rua Madre Cabrini, e também a nossa parte de biologia molecular, em que nós fazemos essas pesquisas das mutações genéticas no Laboratório IDGene, que é lá em Perdizes. Tem algum site? O site do IDGene é www.idgene.com.br e do PHD é www.phdiagnóstico.com.br. Doutor Dácio Prota, como eu encontro a circulação clínica de condicionamento? Também no site www.circulação.com.br, no Facebook mesma coisa, Clínica Circulação. Quem quiser conversar, falar comigo. O senhor continua não ingerindo leite? Por causa da lactose? Sim. Você não esquece. Não. Mesmo sem lactose? Não. Mesmo sem lactose? Não, eu tomo. Sem lactose eu tomo. Não, mas ele a gente começou a comentar isso. Uma vez aqui que ele não bebe leite, mas não era por causa da lactose, pelos estudos que ele desenvolveu lá e abominou o leite. Aí eu adorava leite, comecei a tomar, comecei a passar mal, ter uma gastrite recorrente e acabei descobrindo que era lactose, né, que eu tinha intolerância. Ok, doutor Dácio, grato por ter vindo ao nosso Gente. Já pode voltar ao Ibirapuera para a sequência da caminhada. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Berebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.